Bom dia. Tá tudo. Deixa eu tirar aqui.
Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Ou Vitor, sim, quando. ora. Sim? Então, eu tô bem. Falta o senhor, entendeu? Porque com você ele. Bom dia.
Bom dia. Bom dia. Vocês me ouvem? Posso iniciar? Não, deixa eu fazer o beta sozinho. Eu tô acelerada, desculpa. Pessoal tá escutando a gente? Todo mundo? Meu caro Beneduzzi, tudo bem? Tudo bem? Estou escutando bem. Maravilha. Vamos lá então. Bom dia a todas e a todos. É uma alegria estar com os senhores aqui. Muito obrigado pela presença, tanto aqui fisicamente no IDP como online, todo o nosso grupo que está nos assistindo aí de todas as partes do Brasil. Esse é um evento internacional. Hoje estamos com a ilustre presença do nosso amigo Beneduzzi, que está falando diretamente da França. Está na França, Beneduzzi? De Paris, no meio de uma onda de calor, meu cara. Por isso até me Olha, desculpo aqui pela informalidade, mas não, diretamente de eu quase Paris. estou com pena de você que você está em Paris, Beneduzzi. É uma coisa horrível, Calor. Paulo, é uma coisa horrível. Todo dia eu acordo de manhã e lamento esse meu predicament. Ficou gelada. Mas o professor Beneduzzi, ele é um grande processualista brasileiro, com livros sobre processo civil alemão. Hoje ele é professor em Paris. Eu te peço depois para você complementar essas informações, Beneduzzi, para o nosso de pesquisa te conhecer melhor. É um grande amigo nosso e para a gente é uma grande honra e uma alegria, Beneduzzi, você estar aqui com a gente hoje. Estamos cada dia enfrentando alguns temas diferentes aqui no nosso grupo de pesquisa, tendo em vista que há diversas frentes de pesquisa dos nossos pesquisadores. Então, esse tema em particular é bem relevante justamente pela importância do direito alemão, as influências que ele trouxe para o direito brasileiro e tudo mais que ele pode proporcionar, né? Porque o direito está em constante aprimoramento, modificação, e é bom esse diálogo internacional. Também temos hoje a professora Gisele, que já é conhecida de todos vocês, já está conosco no grupo de pesquisa, e bastante atuante, bastante produtiva academicamente. Gisele, muito obrigado aí por você ter coordenado esse ponto. A professora Gisele é uma grande especialista no direito alemão, fez o pós-doutorado dela na Alemanha, e vem agregando muito para a nossa faculdade, e pegou muito com a sua chegada. E obrigado por estar aqui com a gente hoje para dividir um pouco dos seus conhecimentos, que são tão preciosos aí para o desenvolvimento do direito brasileiro. Eu estou aqui com a professora Janete, professor Pouco, meus grandes parceiros de longa data. Pergunta a professora Janete, você quer falar alguma coisa? Não. Professor Guilherme Pouco. Queria falar do processo, mas pode ser não. Tá bom. Introdução? Uma introdução? Só agradecer a presença virtual e física de todas e todos, e ao professor Beneduzzi e à professora Gisele pela disponibilidade aqui de falar conosco. Certamente vai ser um belo aprendizado. Maravilha. Sem maiores delongas, professora Gisele, professor Beneduzzi, agora é com vocês. Fiquem à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, professor Paulo. Vou fazer só uma breve exposição e apresentação do nosso convidado, que ele é a nossa estrela, que vai agregar muito esse debate, processo civil alemão e influências, né, e modelos possíveis para o processo civil brasileiro. Quero aqui cumprimentar, então, os líderes do grupo, a professora Janete, o professor Paulo Mendes, o professor Guilherme Pupo, parceiros aqui do IDP, que, né, têm me recebido tão bem, assim como os demais colegas, a professora Cristina, a Mariana, enfim, Viviane, todos, Janete, todos que estão aqui. E eu sei que tem muitas pessoas também, né, aqui no online, Camila, Cíntia, a Sofia,
inclusive colegas aqui de estudo, de pesquisa, todos se interessaram bastante no que eu vi, seja aí pelo teu conhecimento prático, acadêmico, no direito alemão. Beneduzzi, que também estudou na Alemanha, também estudou em Heidelberg, ele hoje é visiting professor, né, a Sciences Po em Paris, onde ele está, né, muito infeliz, falando, licenciado na PUC-Rio, doutor em Direito também por Heidelberg, então teve esse período lá, escreveu um livro, excelente introdução ao processo civil alemão, acho que foi o primeiro a escrever a respeito disso, trazer luzes e noções, porque a gente sabe que existe uma barreira linguística grande, né, e me ajudou muito, ele sabe disso, né, lá quando eu estava em Heidelberg, ainda estudando, aperfeiçoando alemão, fazendo a pesquisa, e eu usei muito teu livro, tu sabe disso, eu gosto sempre de falar isso, foi, né, tu sabe, mestre também, né, doutor, não, mestre é pela USP, graduado pela PUC-Rio também, pesquisador muito experiente em diversas universidades, né, em Oxford, Florença, Cambridge e a Sciences Po, tá? E também, importante dizer, ele é membro da Corte Permanente de Arbitragem e um advogado, né, aí, brilhante. Beneduzzi, eu vou deixar tu falar, tá? Vou te deixar com tempo de 30 minutos e depois a gente abre para um debate, talvez eu possa conduzir, se melhor for, também pela minha experiência de pesquisa no processo civil alemão, mas a ideia do Beneduzzi é falar, trazer, primeiramente, a gente alinhou antes, e ele vai trazer, que eu considero muito produtivo aqui para o debate, noções de institutos basilares do processo civil alemão, né, em perspectiva comparada com o processo civil brasileiro, que tem muito mais do que inicialmente possa parecer. A gente acaba recebendo, né, Beneduzzi, no Brasil, muito as noções do direito alemão a partir de traduções italianas, espanholas e portuguesas, e muita coisa se perde nesse caminho. E eu fiquei muito impressionada, para além do direito civil, como o processo civil né, da Alemanha interfere, enfim, na verdade, traz modelos e influências positivas, ou a pensar, né, Beneduzzi, ao nosso sistema. E a gente vai focar aqui mais ao final na questão justamente da comparação do funcionamento das cortes superiores, em especial o BGH, Bundesgerichtshof, né, que é o nosso tribunal similar, com função similar ao STJ, no processamento dos recursos, da revisão, análogo ao RESP, filtros, né, como a Grundgesetzlichbedeutung, que seria o filtro da relevância, que está aqui esperando regulamentação, mas ele tem um artigo excelente, e ele vai trazer uma ponderação sobre o agravo interno, que hoje é um problema, aqui a gente sabe, né, na questão do condicionamento, e como na Alemanha essa questão ela é equacionada via método, porquanto a questão da admissibilidade, a decisão se vai para o julgamento monocrático é de um colegiado. Então, não teria essa recorribilidade que gera essa problemática. O BGH é um tribunal, por motivos vários outros, mas sem esse congestionamento. Mas ele vai trazer essa perspectiva que eu acho que é super interessante, agregadora e nova, porque eu não vejo isso sendo tratado. Então, Beneduzzi, por favor, com a palavra, tá? É uma alegria de ter aqui, obrigada. Muito obrigado, Zé, obrigado a todos. Saúdo, aliás, todos os professores presentes na figura do meu grande amigo Paulo. É uma honra estar com vocês hoje. Eu preferia estar presencialmente, inclusive porque aí tem ar-condicionado. Essa é uma coisa muito importante. É um pouco você vê fazendo uma brincadeira, mas na metodologia da comparação é curioso como, já fazendo uma breve introdução, algo que nos é natural, às vezes, para outras pessoas é completamente estranho. E o ar-condicionado é um bom exemplo. Darei outros exemplos jurídicos, mas o ar-condicionado é um bom exemplo. Enquanto para nós brasileiros o ar-condicionado é algo natural, os europeus de modo geral, e aqui, enfim, na França em particular, eu estou passando por isso agora, pode estar fazendo 37 graus, ninguém quer usar ar-condicionado, ninguém acha que é necessário usar ar-condicionado, embora talvez seja. Então, é curioso como a cultura, a existência, fenômenos em contextos culturais diferentes são percebidos de formas muito diferentes. Eu vou voltar a esse assunto, a esse ponto mais adiante. Mas antes de mais nada, eu e Gisele fizemos uma espécie de roteiro e o encontro de hoje ficará dividido em 3 partes. A primeira parte, uma natureza metodológica, basicamente por que comparar e como comparar, porque essa introdução metodológica é importante para evitar que nós cometamos, enfim, equívocos metodológicos ao fazer uso do direito comparado. Isso é um problema que aflige frequentemente todos os pesquisadores do direito, não só do processo. Então, essa introdução metodológica nos parece importante. Em seguida, eu falei basicamente sobre a relação entre a organização judiciária e o desenho do sistema recursal, de uma perspectiva comparada, mas com foco na Alemanha. E, por último, eu e Zé pensamos em alguns pontos
filtros, julgamentos monocráticos, dupla interposição de recurso especial, recurso extraordinário e algumas outras questões específicas que nós, no nosso direito brasileiro, podemos, digamos assim, repensar ou revisitar, né, à luz de certas características do direito alemão. Então, basicamente, temos essa estrutura tripartita. A primeira questão, então, é por que comparar? Essa não é uma pergunta óbvia. Claro que quando nós estamos discutindo com os nossos alunos, ensinando processo civil, ou ensinando obrigações, ou ensinando direito penal, ou direito constitucional, ninguém, no final das contas, se pergunta por que essa matéria é ensinada. Claro que os professores de processo, às vezes, acham que mais processo deveria ser ensinado, os professores de direito criminal, mais aulas, mais semestres de direito criminal. Existe, claro, uma espécie de competição em toda instituição universitária, em toda instituição de ensino. É assim, sobre quais matérias devem, digamos assim, ter mais protagonismo, mas as matérias de natureza dogmática não precisam da justificativa como outras, como o direito comparado, em certa medida também a história do direito, devem ter. Não óbvio que o direito comparado possa ter alguma utilidade para os estudantes, para os pesquisadores de modo geral. Mas, na minha opinião, o direito comparado, como também a história, eu também, enfim, é um assunto que também me interessa, a história do direito, mas isso a gente pode deixar, quem sabe, para um outro encontro, a história do processo civil. Mas, acima de tudo, algumas razões principais que me parecem justificar o estudo do direito comparado. O primeiro delas é que o direito estrangeiro, comparado ao nosso, nos ajuda a melhor compreendermos o nosso próprio direito. Esse talvez seja a razão principal. Nós temos a tendência humana de naturalizar os nossos hábitos, os nossos costumes, e quando nós saímos ou olhamos para uma outra realidade, nós frequentemente nos deparamos com um mundo, uma realidade que trata problemas semelhantes de maneira diversa. Isso nos ensina, nos ajuda a entender melhor os nossos próprios problemas, as nossas próprias soluções, aliás, identificando, inclusive, o que as nossas soluções possam ter, inclusive, não apenas de pior, mas também de melhor do que outros ordenamentos jurídicos. Então, a primeira razão, eu diria, é que para entendermos melhor o nosso próprio direito, o passado do nosso direito, o presente do nosso direito e mesmo o futuro do nosso direito, é útil, não é indispensável, mas é útil, algum interesse comparativo. Em relação ao processo civil e à influência alemã em particular, pensando no passado, não há nenhuma dúvida, eu trato disso no meu Introdução ao Processo Civil Alemão e tratei disso um pouco na minha tese de doutorado. A influência alemã no Brasil ela é evidente, tanto de um ponto de vista teórico quanto no ponto de vista mais prático. Eu me explico. Todo o arcabouço teórico do processo civil, de que nós nos valemos hoje, os conceitos de ação, demanda, relação jurídica processual, fatos processuais, condições de admissibilidade do julgamento do mérito, etc., são conceitos que nós ou importamos ou ao menos adaptamos do direito alemão. Esses conceitos não existem dessa maneira em outras tradições jurídicas, aliás, nem aqui na França. Nós, por exemplo, através de processualistas, juristas como Pontes Miranda e Barbosa Moreira, e frequentemente também de maneira indireta, através da Itália, nós estruturamos o nosso processo civil no século XX sobre as bases dogmáticas que a processualística alemã criou desde a entrada em vigor do Código de Processo Civil alemão na década de 1870 até mais ou menos a virada do século. Então, essa é uma razão. Se nós queremos entender os conceitos fundamentais que estruturam o processo civil alemão, é difícil ignorar a importância da doutrina alemã para o desenvolvimento desses conceitos fundamentais que não são compartilhados por outros sistemas. A ideia de relação jurídica processual, por exemplo, de instituto jurídico, é algo que ingleses e americanos não compreendem bem. Às vezes, no conceito comparado, utilizam, mas existem conceitos que para nós são óbvios e que sem os quais fica difícil entender o processo civil, que não são utilizados em outros sistemas, e nós os utilizamos porque importamos diretamente ou indiretamente esses conceitos da Alemanha. A gente pode voltar a discutir esse ponto mais adiante. O próprio conceito de ação, aliás,
e a minha tese de doutorado aborda essa questão. Durante a pesquisa que eu fiz para a minha tese, eu descobri algo interessante. A famosa polêmica entre Mutter e Windscheid, ela só se tornou famosa porque o Kiovenda disse que ela era famosa. Ninguém na Alemanha sabe que polêmica foi entre Mutter e Windscheid, ninguém. O Windscheid é conhecido, é verdade, pelas suas contribuições para o nascimento do direito civil moderno na Alemanha, mas a polêmica célebre, famosa entre Windscheid e Mutter não era célebre e famosa na Alemanha. Os juristas alemães não se referem a ela assim. Nós dizemos que ela é célebre e famosa, e de certa maneira ela é célebre e famosa em países como Itália e Brasil, porque o Kiovenda disse que essa polêmica era célebre e famosa. Ou seja, é difícil entender o desenvolvimento do Brasil do conceito de ação sem entender a maneira com que esse conceito circulou da Alemanha para outros países, primeiro pela Itália, mas depois Espanha, Portugal e outros países latino-americanos. Eu até usei na tese a expressão telefone sem fio. Às vezes a recepção de conceitos funciona como um telefone sem fio. Alguém diz para alguém, define um conceito. Quando essa pessoa define esse mesmo conceito para o seguinte, o conceito muda um pouco no meio do caminho, até que no final do jogo o conceito já está bem diferente enfim, da maneira com que ele havia sido expresso pela primeira vez. Então, entender o passado do nosso processo civil é muito difícil sem entender a contribuição do processo civil para o seu desenvolvimento. Entender o seu presente também é útil para que nós possamos entender o presente do processo civil brasileiro, que nós conheçamos um pouco o processo civil alemão. Não só porque esses conceitos fundamentais continuam a estruturar o processo civil brasileiro. É verdade que o conceito de ação não tem o mesmo significado hoje que tinha há 30, 40, 50 anos, mas nós continuamos ainda fiéis a esse arcabouço teórico que é alemão, no final do dia, e também porque nós continuamos a importar institutos de origem alemã, por exemplo. Né? Quando nós pensamos em negócios jurídicos processuais, é fácil notar, digamos assim, a influência, há alguma influência francesa também, é verdade, mas é fácil notar a influência do direito alemão. Não que no direito alemão os negócios jurídicos processuais existam como no Brasil, não é isso que eu estou dizendo, mas a influência do direito alemão sobre a maneira com que nós importamos esse instituto me parece evidente. Até o professor Antônio Cabral sempre mostra essas ligações quando trata do assunto nas suas obras sobre negócios jurídicos processuais, mas enfim, em relação também, por exemplo, ao incidente de resolução de demandas repetitivas, aqui o DNA alemão é muito evidente, é algo presente, não é algo que aconteceu no século XIX, no início do século XX, ou seja, há institutos que estão sendo desenhados no Brasil, estão, enfim, algo como, em termos históricos, recentes, e que nós estamos olhando para o direito alemão. E também o futuro. Acho que, e aí, o direito alemão, não só, digamos assim, pela sua beleza teórica, mas porque ele funciona, ele pode ser uma boa fonte de inspiração em outros aspectos. Eu não estou dizendo que nós devamos adotar institutos alemães porque os alemães fazem melhor, não é isso. Esse tipo de mimetismo não é produtivo. Nem sempre a solução alemã é melhor do que a brasileira, e eu daria alguns exemplos à frente disso. Por exemplo, em relação à diferença entre tutela cautelar e tutela antecipada, nós fazemos essa distinção do ponto histórico melhor que os alemães, e falo isso sem nenhum tipo de falso ufanismo. Mas o direito alemão ele é conceitualmente bem estruturado, mas o processo civil alemão funciona. Isso é interessante também no meu livro, eu dou exemplos de como o processo civil alemão é rápido, relativamente barato. Existe os marcadores objetivos de eficácia do direito do processo civil alemão indicam que o processo civil alemão funciona bem. Ele entrega bem o direito material num tempo razoável, um custo razoável. Isso cria consequências interessantes. Por exemplo, a arbitragem doméstica na Alemanha não tem o papel que ela tem no Brasil.
Porque se no Brasil muitos fogem para a arbitragem porque têm a percepção de que o judiciário não funciona bem ou não funciona suficientemente bem, na Alemanha a arbitragem não tem esse papel porque os tribunais nacionais não são percebidos como ineficientes pelos agentes econômicos. Isso, portanto, a maneira com que e nós podemos, eu não estou dizendo que devamos hierarquizar os sistemas jurídicos, que nós devamos assumir que a solução a alemã será sempre melhor que a brasileira, mas, em muitos aspectos, é inegável que o processo alemão funciona bem e, por isso, ele pode servir de inspiração, não de cópia impensada. Às vezes, uma coisa que funciona na Alemanha não funciona no Brasil, ou só funciona no Brasil se certas adaptações forem feitas, tudo isso é verdade, mas nós não devemos ter nesse aspecto, do ponto de vista metodológico, pensando em recepção, pensando em reforma do direito por inspiração de direitos estrangeiros, nós não devemos ter, na minha opinião, nem essa espécie de mimetismo, de copiar por copiar, mas também não devemos ter uma espécie de jabuticabismo, uma certa repulsa em olhar para soluções estrangeiras apenas porque são estrangeiras. Aqui, acho que, como aliás, na maioria, em todos os aspectos do direito comparado, é importante que o comparatista tenha uma mente aberta. A solução estrangeira não é nem melhor nem pior por ser estrangeira, mas quem sabe pode nos servir de inspiração, não apenas para que nós repensemos o nosso direito, eu e Gisele vamos discutir algum desses exemplos mais à frente, mas também, quem sabe, como a fonte de inspiração, e recentemente isso aconteceu em relação aos negócios processuais, aconteceu em relação ao incidente de resolução de demandas repetitivas. Nesse aspecto, então, para que nós possamos, em síntese, compreender melhor o nosso direito, o seu passado, o seu presente, e, quem sabe, pensar o seu futuro, é útil, o direito comparado é útil, e o processo civil alemão, em particular, é extremamente útil. Esse é o primeiro ponto. Mas, além disso, o processo civil, do ponto de vista metodológico, é importante comparar também porque, às vezes, o direito processual estrangeiro ele é direito aplicável. Então, imagine a situação em que o judiciário brasileiro decide sobre a homologação de uma sentença judicial arbitral estrangeira. Imagine que haja uma controvérsia sobre se aquele título é realmente uma sentença, se essa sentença transitou ou não em julgado. Imagine isso pode parecer simples, mas às vezes não é. Para nós, o cabimento de recurso extraordinário faz com que uma sentença não transite, não esteja ainda transitada em julgado. Mas na Alemanha, o equivalente funcional do recurso extraordinário não é um recurso, é uma ação constitucional, a Verfassungs Beschwerde. Ou seja, o cabimento da ação constitucional na Alemanha, que seria o equivalente funcional mais próximo, mas não idêntico, do nosso recurso extraordinário, pressupõe a coisa julgada e não impede a coisa julgada como o nosso recurso extraordinário faria. Ou seja, diante de o judiciário brasileiro, advogados e advogadas brasileiros, confrontados com o pedido de homologação de uma sentença estrangeira no Brasil, precisarão, frequentemente, analisar o processo civil de direitos de países estrangeiros e, de alguma maneira, comparar esses estudos com os nossos. É interessante e é necessário na prática. Além disso, ainda de uma perspectiva prática, na arbitragem internacional, no processo que se desenrola perante cortes internacionais, frequentemente existe uma espécie de cooptação forçada de diversas tradições processuais. Então, por exemplo, na Corte Nacional de Justiça, e eu tenho, desde que cheguei aqui na França, eu tenho regido essa matéria de Corte Nacional de Justiça, e eu tenho me interessado mais hoje do que no passado sobre processo na Corte Nacional de Justiça, é algo que é interessante, porque a gente vê aqui uma espécie de laboratório de direito comparado, de práticas processuais diferentes que são forçadas a coexistir e que se adaptam de uma maneira interessante. Por exemplo, o sistema de postulações que a Corte Nacional de Justiça usa é uma espécie de mistura de uma notice pleading americana com um sistema da substanciação alemão que nós usamos no Brasil. Quer dizer, isso tem consequências práticas, por exemplo, em relação à aplicação do princípio da demanda. Se alguém se interessar por esse assunto, a gente pode voltar a ele, mas apenas ainda a título de exemplo, no processo perante cortes nacionais ou na arbitragem internacional, pensem na produção de prova na arbitragem internacional, na
naquilo que está ficando cada vez mais, e eu também tenho tido alguma experiência com isso, o uso de witness statements tem se tornado cada vez mais comum, não apenas na arbitragem internacional, mas inclusive em arbitragens domésticas no Brasil, sobre a influência da prática internacional da arbitragem. Ou seja, nós estamos adotando, advogados brasileiros, árbitros brasileiros, adotamos práticas probatórias que não são próprias da nossa tradição, e é preciso conhecer o contexto em que esse instituto existe ou foi concebido, para saber se essa utilização, se essa adoção do Brasil está sendo feita corretamente. Pensem, por exemplo, num problema que começou na arbitragem no Brasil, mas que passou ao processo civil em razão da adoção pelo Código de 2015, da possibilidade de que advogados façam perguntas diretamente para as testemunhas. Mas vejam, a adoção dessa prática relativamente simples, os advogados podem passar a fazer perguntas diretamente para as testemunhas, traz consigo uma série de problemas sobre regras de admissibilidade de prova, né, com as quais nós não estávamos familiarizados. Ou seja, o transplante de um instituto específico, sem levar em consideração o contexto processual e cultural em que esse instituto existia originariamente, pode dar muitos problemas. Então, para entendermos melhor, para praticarmos melhor no Brasil a inquirição direta de testemunhas, por exemplo, é algo que nós já estamos fazendo mais, mas também os depoimentos escritos antes da audiência, algo que já tem sido feito bastante nas arbitragens, e quem sabe possa passar migrando da prática da arbitragem para o processo judicial, para casos, para o processo civil. Isso nos forçará para que nós não cometamos equívocos na adoção dessa prática internacional. Isso nos forçará, é uma razão suplementar para que nós estejamos sempre muito atentos ao contexto jurídico e extrajurídico em que esse instituto existia. Nesse sentido, o direito comparado, no contexto específico do processo civil, é extremamente útil. Não é indispensável, nós podemos desenvolver uma técnica brasileira de inquirição direta de testemunhas? Sim. É útil entender os problemas, os desafios enfrentados por outros sistemas jurídicos que usam esse sistema? Me parece útil. Isso nos obriga a adotar rigorosamente as mesmas soluções que outros sistemas adotaram? Não, obviamente não. Mas entender os desafios, entender os problemas que esse instituto enfrenta em outros sistemas pode nos servir de inspiração ou para utilizar soluções idênticas ou semelhantes, ou mesmo para criar soluções próprias que talvez sejam mais eficazes no nosso contexto específico. Por todas essas razões, por que comparar no contexto específico do processo civil, não apenas em relação à Alemanha, mas em relação a outros sistemas jurídicos que serviram e que servem de inspiração para a reforma do processo brasileiro, pode ser extremamente útil. Essa é a primeira parte. Por que comparar? A segunda parte é como comparar. E aqui é claro que o dito comparado, e essa é uma tradução francesa, vê no direito comparado uma espécie de trabalho classificatório. Comparar é criar ou estabelecer famílias de direito e agrupar direitos diversos em grandes famílias. Isso, claro, é algo interessante. O René Davy, por exemplo, foi talvez o maior dos comparatistas que seguiam essa preocupação. Mas eu vou focar aqui não nessa intenção classificatória, que é interessante por si mesmo, mas talvez no que possa ser mais útil no nosso contexto, que é a aplicação do método funcional na comparação jurídica. O que eu quero dizer com isso é que, frequentemente, na comparação, uma comparação nominal nos leva a assumir uma identidade quando a identidade não existe. Por exemplo, quando nós falamos equidade em português e nós olhamos para o direito americano ou no direito inglês e vemos lá equity, nós podemos ser levados a concluir que equidade, a palavra, a etimologia obviamente é a mesma, significa no Brasil a mesma coisa que a equity significa nos Estados Unidos, na Inglaterra. E embora existam, eu escrevi depois um livro sobre
chama-se Equity in the Civil Law Tradition, e eu dou esse exemplo porque foi uma questão que eu investiguei bastante nesse meu último livro, mas para o que nos interessa agora, o ponto principal é a equidade, na maneira com que nós a entendemos, embora tenha algumas raízes históricas comuns com a equity inglesa e americana, não são equivalentes funcionais, apesar dos nomes semelhantes. Então, é preciso, ao fazer direito comparado, estar atento não necessariamente ao nome dos institutos, mas à função que esses institutos desenvolvem. Quando eu preciso entender, bom, o que no Brasil exerce uma função semelhante, o que nos Estados Unidos exerce uma função semelhante a certo instituto que eu estou analisando no Brasil, que isso às vezes parece simples, mas não é. Por exemplo, se nós olharmos para a palavra em inglês appeal e pensarmos na nossa apelação, estamos aí diante de falsos amigos. O appeal americano é mais recurso. É difícil, imagine vocês explicando para os seus clientes, para os seus alunos, o que são embargos de declaração. É diferente explicar, é difícil explicar para um estrangeiro funcionalmente, né, o que são embargos de declaração. Ou seja, do ponto de vista metodológico, me parece importante focar não no nome, mas na função que o Instituto Jurídico exerce em relação a determinado problema. Então, no processo civil, nós temos aquilo que eu, num artigo que ainda não foi publicado, mas que eu estou escrevendo nesse momento, para a matéria, eu leciono nos segundos semestres aqui uma matéria sobre processo civil comparado, por isso que escrevi esse artigo, o que eu chamo de Functional Building Blocks do processo civil. O processo civil precisa começar de alguma forma, as partes precisam fazer suas alegações, as partes precisam produzir provas, o Estado precisa dar uma resposta, ou seja, existem blocos funcionais à medida que o processo civil se desenrola, que a despeito de todas as enormes diferenças que existem entre os diversos sistemas processuais, podem servir, digamos assim, de estrutura fundamental da comparação. A petição inicial do direito brasileiro, ela parece mais com a Klageschrift do direito alemão do que com o ato que inicia o processo civil alemão, que usa um sistema, o processo civil americano, que usa um sistema de pleading chamado notice pleading. A petição inicial nos Estados Unidos não tem a exigência de substanciação que a nossa petição inicial tem e a petição inicial alemã tem. Ou seja, nós podemos pensar no processo como uma sequência de blocos fundamentais que, no nível mais fundamental, pode servir de ponto de referência para que nós estudemos todos os processos civis, mas não devemos esquecer nunca que, nos seus detalhes, na maneira com que esses blocos fundamentais são desenvolvidos, existem inúmeras diferenças. Então, imagine, por exemplo, mais um outro exemplo rápido, o agravo de decisão negatória de recurso especial. Tentem explicar em inglês o que é um agravo de decisão negatória de recurso especial. Não é exatamente um problema terminológico, um problema conceitual. Para um alemão, embora as palavras possam parecer mais complicadas, é mais fácil encontrar um equivalente funcional na Alemanha do que um equivalente funcional nos Estados Unidos. Essa também, do ponto de vista metodológico, é algo que nós precisamos sempre ter em mente. E em relação a isso, especificamente, sobre essa questão metodológica, eu lembro que nós precisamos, em resumo, distinguir o termo, o conceito e a função. Se nós estivéssemos estudando medicina e nós estivéssemos num congresso tratando do baço, o baço é um órgão do corpo humano, pouco conhecido, é verdade, mas é um órgão do corpo humano. Existe uma palavra em inglês, spleen, que corresponde perfeitamente ao baço. E existem palavras em outras línguas, talvez, não sei se em todas elas, mas talvez numa grande maioria das línguas, em que um determinado termo corresponde perfeitamente ao baço com o qual nós estamos familiarizados. No direito não é assim. Nós podemos ter palavras parecidas, que designam conceitos diferentes, que designam institutos que exercem funções diferentes, como a equidade e a equity. Então nós precisamos, no processo, nós temos a causa de pedir,
que não é cause of action, que não é pretension, que não é Anspruch, que não é Streitgegenstand. O objeto, a causa de pedir é o Streitgegenstand, é o objeto do litígio. Enfim, a demanda é Klage, é exatamente Klage, etc, etc, etc. Ou seja, no direito nós precisamos, do ponto de vista metodológico, estamos preocupados que, porque às vezes um termo pode corresponder a conceitos e funções diferentes, às vezes o conceito é parecido, mas as funções exercidas são diferentes. Existe uma variedade muito grande aqui de possibilidades que exige de nós atenção a essa distinção entre termo, o conceito e função. E, por fim, em relação a esse aspecto metodológico, é fundamental também que nós levemos em conta sempre o contexto em que o determinado instituto jurídico exerce a função que nós queremos comparar. Por exemplo, nos parece óbvio no Brasil, como é na Alemanha, que o direito processual é direito público. Eu tive uma experiência interessante ano passado. Eu tive uma aluna francesa e um aluno alemão. E eu perguntei aos meus alunos se o processo civil era direito público ou privado. A minha aluna francesa disse que o processo civil era obviamente direito privado e o meu aluno alemão disse que o processo civil era obviamente direito público. Ou seja, para os dois, convicções diametralmente opostas pareciam obviamente naturais. Essa é também um detalhe metodológico interessante. A razão pela qual o processo civil francês se considera direito privado tem a ver com a história constitucional da França, a maneira com que a estrutura judiciária francesa foi criada, mesmo a divisão entre justiça administrativa, justiça civil, ou seja, uma divisão, uma dualidade de jurisdição, uma para julgar litígios entre particulares e outra para julgar litígios entre administração e particulares. Isso não foi criado pela Revolução, mas foi, digamos assim, legitimado pela Revolução. Ou seja, há países, um último exemplo em relação ao contexto, em que se o processo civil ele é regulado por uma lei, certas matérias podem ser tratadas nessa lei. Na França, o Código de Processo Civil não é uma lei, ao contrário do Código de Processo Penal. Ele é tratado, ele é, na verdade, um decreto. Isso significa que certas matérias sobre organização judiciária, que poderiam estar numa lei, precisam estar num outro diploma em razão da natureza normativa do Código de Processo Civil, que na França é um decreto, na Alemanha é uma lei, no Brasil é uma lei. Ou seja, existem pequenos detalhes, não apenas no contexto, digamos assim, social, cultural. O Dentes tem um artigo muito interessante que ele argumenta que as diferenças entre o processo inquisitorial e adversarial têm a ver, na opinião dele, com a influência ou com a diferença entre protestantismo e catolicismo na maneira com que o processo civil se desenvolveu. Ou seja, nós podemos pensar em contexto como religião, como fez o Dente nesse artigo, ou, inclusive, num contexto propriamente jurídico. A natureza do Código de Processo Civil, a organização judiciária do país, a maneira, a história político-constitucional do país, tudo isso interfere na maneira com que institutos jurídicos particulares exercem as suas funções. Ou seja, nós precisamos comparar institutos jurídicos que exercem funções semelhantes, levando em consideração um contexto em que eles existem. Se nós não fizermos isso, teremos problemas e com muita frequência poderemos perder, digamos assim, ou errar na comparação, ou fazer uma comparação equivocada, ou porque não comparamos coisas que podem ser comparadas, ou porque ao fazermos a comparação não levamos em consideração um elemento importante do contexto em que aquele instituto existe. A gente pode discutir outros exemplos depois, mas apenas para ilustrar o meu argumento. E por fim, ainda nesse aspecto introdutório, antes de Gisele e eu discutirmos algumas questões específicas, eu insisto na relação entre organização judiciária e o desenho dos recursos. A organização judiciária de um país é produto da história desse país e o desenho do sistema recursal é um reflexo da organização judiciária. Como eu disse, a distinção entre a ordem administrativa e a ordem judiciária na França tem um impacto, por exemplo, sobre a maneira com que no processo civil, o processo aplicado na ordem judiciária e não na ordem administrativa,
o que para nós não faz sentido. O Código de Processo Civil é aplicado também em litígios envolvendo a administração. Na França, não, é diferente. Ou seja, isso tem consequências práticas. Por exemplo, inclusive no campo da recepção de conceitos estrangeiros. Nós adotamos recentemente no Brasil uma interpretação do princípio competência-competência para entender o poder de árbitros, para decidir com alguma prioridade sobre a sua competência, e nós adotamos esse princípio direta, ou adotamos até uma maneira mais, uma versão mais extremada desse princípio, a partir da França, só que a França faz uma distinção entre arbitragem doméstica e arbitragem internacional que não existe no Brasil. Ou seja, nós adotamos nas arbitragens domésticas no Brasil a interpretação do princípio competência-competência e dizemos que estamos fazendo isso importando uma ideia francesa, quando nem os franceses usam essa versão do princípio competência-competência para suas arbitragens domésticas. Utilizam algo, inclusive, menos radical nas arbitragens internacionais, ou seja, foi feito um transplante jurídico sem levar em conta um contexto em que esse estudo existia, e isso está dando problema. O princípio competência-competência está sendo... nós tivemos isso em litígios envolvendo a administração, o famoso caso entre a ANP e a Petrobras, vemos isso em litígios envolvendo direito do consumidor, ou seja, o princípio competência-competência está mal, a falta de uma palavra melhor, jambrado no Brasil, por vários motivos. Um deles, porque ele foi importado sem que o contexto exato em que essa versão existia na França tivesse sido levado em consideração pelos agentes desse transporte, dessa transformação. Mas chegando, e com isso eu termino, em relação ao caso da Alemanha, nós precisamos levar em conta que a Alemanha é um Estado federal, ou seja, é uma federação mais, embora exista um Código de Processo Civil federal, diferentemente dos Códigos de Processo Civil estaduais que nós tivemos no Brasil entre a proclamação da República e a República de Vargas, e a década de 30, e a criação do nosso primeiro Código de Processo Civil Federal, a Alemanha é uma federação, o que cria, do ponto de vista funcional, certas coisas interessantes. Por exemplo, a Alemanha tem uma justiça comum e justiças especializadas, mas as justiças especializadas não são federais por inteiro, como são as brasileiras. Elas são estaduais até a segunda instância e se tornam federais nos tribunais de cúpula. Ou seja, a estrutura lembra do Brasil, nós temos uma justiça comum, cuja competência é residual, e justiças especializadas, que aliás lembram as brasileiras, mas a natureza federal ou estadual dessas justiças especializadas é diferente da brasileira, algo que às vezes a gente não nota, e isso tem consequências, práticas. Na Alemanha nós temos então uma justiça residual, justiças especializadas, a justiça é estadual até a segunda instância e vira federal nos órgãos de culpa, nesse sentido ela parece a brasileira. No topo da justiça comum nós temos, como a Gisele lembrou, o BGH, que é um equivalente funcional relativamente próximo do nosso STJ. Por isso que a comparação é rica, porque como existe uma proximidade funcional grande entre o BGH e o STJ, às vezes é mais fácil comparar e é mais rico comparar o STJ com o BGH do que comparar, por exemplo, com a Corte Constitucional, a Suprema Corte inglesa, com a House of Lords, o Comitê Jurídico Judiciário da House of Lords antes da criação da Suprema Corte, ou com a Suprema Corte Americana, etc. Ou seja, nós temos um sistema em que há uma Corte Constitucional que é competente mais ou menos como a brasileira para julgar o controle concentrado de constitucionalidade, mas com algumas diferenças importantes. Por exemplo, não há recurso extraordinário, existe uma ação constitucional cujo objeto não é violação de qualquer dispositivo da Constituição, mas apenas de Grundrechte, ou seja, de direitos fundamentais, é uma ação própria, não é um recurso extraordinário. Nós temos uma espécie de incidente de constitucionalidade que pode ser suscitado pelos tribunais locais para que a Corte Constitucional decida, é mais ou menos como os nossos antigos incidentes de informação de jurisprudência, por exemplo, ou seja, uma separação objetiva, a questão é remetida para a Corte Constitucional, a Corte Constitucional decide se julgará ou não, decidindo essa decisão é devolvida para os tribunais locais, ou seja, a organização judiciária alemã lembra a nossa,
mas não é o que torna a comparação rica, mas ela não é exatamente como a nossa, o que nos obriga a ter cuidado para que nós não cometamos alguns equívocos. Por exemplo, tratar o nosso recurso extraordinário como a Verfassungsbeschwerde Beschwerde. Existem coisas a ver entre os dois, mas num se tutela a inteireza positiva do direito constitucional, a parafrasear Pontes Miranda. Na Alemanha se tutelam apenas direitos constitucionais fundamentais, que não são todas as disposições da Constituição. Na Alemanha, a Verfassungsbeschwerde, a ação constitucional, é uma ação, não é um recurso. Isso tem consequência, por exemplo, para a formação da coisa julgada à medida que o processo se desenrola. Em resumo, a organização judiciária é resultado da história e a organização judiciária tem um impacto determinante sobre a maneira com que os recursos são desenhados. Essa é essa introdução que eu gostaria de fazer. A gente pode passar agora, Zé, para discutir algumas questões mais específicas, mas antes de nós discutirmos, eu insisto em que, na minha opinião, nós não devamos ter nem, digamos assim, jabuticabismo. Há coisas brasileiras que são nossas, sei lá, como a justiça eleitoral. Uma boa invenção é uma boa jabuticaba. Há coisas que nós inventamos no Brasil que não são, digamos assim, as melhores. Mas, ao mesmo tempo, nós não devemos agir com mimetismo, essa ideia de que só porque é estrangeiro é melhor. Não é verdade. O direito brasileiro tem, em vários lugares, até a Mariana Pargendler escreveu, a professora Mariana Pargendler escreveu recentemente um artigo muito interessante sobre legal orthodoxy, né, em que ela desenvolve essa ideia, a criatividade do sul global na criação de institutos jurídicos. Isso é verdade. Não só porque é alemão, não só porque é americano, é melhor. Às vezes não é. No caso do processo civil, a maneira com que a gente trata a tutela cautelar e a tutela antecipada me parece melhor do que, por exemplo, a maneira com que os alemães lidam com esse mesmo problema. Mas, dito isso, o processo civil alemão e alguns outros processos, não apenas o processo alemão, podem servir de inspiração para que nós debatamos alguns problemas que nos afligem no Brasil, como, e aí eu e Gisele pensamos em alguns, o problema dos filtros, o problema da proliferação de julgamentos monocráticos, agravos internos, o problema da dupla interposição do recurso especial, do recurso extraordinário, que é algo que tumultua o processo e atrasa o desenrolar do processo. O problema que é mal resolvido hoje no Brasil, do controle de admissibilidade dos recursos extraordinários, lato sensu, pelas vice-presidências. A gente está tendo problemas com isso, né, como deve ser o dia a dia de muitos de vocês. A maneira com que nós estamos lidando com precedentes. O problema essa obsessão que nós temos no Brasil com pré-questionamento enfim, e outras mais são questões que nós podemos discutir, e eu acho que em relação a cada uma delas, o direito comparado pode ser útil em muitos aspectos, mas o processo civil alemão, em particular, pode nos dar algumas ideias interessantes para repensar alguns dos problemas que a gente enfrenta no nosso processo civil no Brasil. Com isso, eu agradeço mais uma vez a todos vocês pela atenção e podemos, Gisele, eu não sei como você gostaria de conduzir, enfim, ou todos os outros, mas nós podemos discutir alguns de maneira mais interativa alguns desses problemas. Obrigado mais uma vez a todos. Obrigada, Beneduzi, uma brilhante, né, e contributiva exposição sobre o processo civil comparado, né, direito comparado. Acho que é uma oportunidade rara que nós temos, porquanto fica claro que estamos diante de um professor que tem essa experiência, não só pelo estudo acadêmico, mas pela vivência também, não só na série da arbitragem, mas lecionando justamente essa cadeira de processo civil comparado no Sansfor e conversando, né, com pesquisadores de todos os lugares do mundo. E acho que é muito interessante, em primeiro lugar, e eu até te parabenizo por isso, Beneduzi, é algo que a gente tem que sensibilizar sempre na academia, porque há muita confusão entre referência de direito estrangeiro e direito comparado efetivo, tá? E eu percebo isso claramente, é uma questão de método, e eu acho que ele trouxe aqui um ponto muito sensível, para mim, o fulcral, de por que essa confusão existe. E nem estou falando tanto assim só de barreiras linguísticas, né, ou ir às fontes originais, mas sobretudo porque se busca a comparação, a similitude em conceitos ou termos e não nas funções. Isso é uma questão de base, tu bem colocaste, e existe essa questão muitas vezes, né, no processo civil e no sistema de precedentes, na esfera recursal, muito
aproximação, e especialmente pela questão da recepção, ou então introdução do sistema de precedentes no Brasil, com, né, Estados Unidos, Inglaterra, quando na verdade, né, Venezuela, a gente sabe que, claro que é extremamente válido o modelo, institutos, né, como o Overruling, né, e Distinguished, etc., mas a gente tem diferenças importantes, né, com relação aos sistemas, e na Alemanha a gente tem uma estrutura de civil law, a tradição jurídica de civil law, que nos permite essa comparação de modo mais próprio no que tange à função, seja de tribunais, de institutos, né, e de procedimentos. Por isso que também eu acabei focando esse meu estudo comparado, né, na Alemanha, embora seja sobre precedente, até eu escuto e converso na academia, né, mas como é que foi fazer um estudo comparado de precedentes na Alemanha, que não tem precedentes, né, formalmente vinculantes, como acontece no sistema anglo-saxônico, ou ainda como o Brasil tentou, ou tenta, né, instaurar a partir do 926, 927 do CPC, com um rol de precedentes formalmente vinculantes. E na Alemanha é impressionante porque, de fato, as únicas decisões que são formalmente vinculantes são as do Tribunal Constitucional, né, do Bundesverfassungsgericht, e o BGH, né, que é o tribunal, digamos assim, com a função, né, de uniformização da jurisprudência similar, equivalente. O BGH tem algumas diferenças importantes. Ele tem, né, a competência de matéria civil e penal, porque na Alemanha existe a especialidade de tribunais superiores por matéria. Então, eles têm também um tribunal superior que julga a matéria administrativa, que envolve, né, o poder público, por exemplo, que é algo que, a toda evidência, ajuda muito a descongestionar os tribunais, o BGH, né? A gente sabe que o poder público tem essa presença em juízo. Tem também outras matérias, né? O Tribunal Superior do Trabalho, que tem aqui também, né? Administrativo, do trabalho, financeiro, o fiscal, o econômico, né? Então, tem essa especialidade, acaba que fica o direito civil e penal para o BGH, mas há outras questões que, em termos de método, que eu acho que a gente deve olhar e seguir. E, sobretudo, aqui, já direcionando talvez para os debates que a gente queira fazer, e aí eu sou suspeita, porque é o meu foco de pesquisa no pós-doutorado, eu escrevi a respeito dessa comparação na medida do possível, guardadas as proporções BGH e STJ, no que tange ao procedimento recursal, no que tange à qualidade das decisões, que a Alemanha tem essa peculiaridade das decisões serem colegiadas, não existe, portanto, né, essa questão das monocráticas, sobretudo na análise, se vai ser julgada a matéria pelo Tribunal Superior, o recurso de revisão, que é o equivalente ao nosso recurso especial, né, no que tange também a função, e acho que é importante colocar, né, aí essa ressalva, porquanto há algumas diferenças, sim, de procedimento. As espécies de recurso de revisão, né, nós temos a Sprung-Revision, que é salto, vai direto para o Tribunal Superior, e nós temos a Zulassung-Revision, que é mais próximo do nosso recurso especial, porquanto essa depende de uma análise de admissibilidade, né? Isso fala direto, sem admissibilidade ou da primeira instância? A Versalton é direto quando tem, né, a alçada. A Zulassung é quando tem uma análise de admissibilidade pelo Tribunal da Apelação, da Berufung, seria o Oberlandesgericht, né, nossos tribunais de segundo grau regionais federais. E a Zulassung é que a gente pode comparar, né, com relação ao nosso recurso especial, que a gente sabe que sofre esse controle de admissibilidade já do tribunal, né, de segundo grau, tribunal de interposição, que o Benduzi bem colocou, que essa análise pelas vistas é um tanto quanto complicada, né, que gera alguns problemas aí práticos. Então, só uma pergunta, do civil, então, tem um instrumento de primeira instância direto ao BGH? Sim, a Sprung-Revision, que seria a Persalto, que a gente chama, que é pela questão da alçada, né? O que você fala da alçada? O valor econômico. O valor econômico, que daí ela já teria a possibilidade de ir direto, e não sofrer análise de admissibilidade, que tem alguns requisitos. A presença da relevância e da transcendência da matéria, seria o filtro da Grundgesetzlichkeit, né, que é o correspondente à nossa repercussão geral, que eu acho que muito se inspirou nesse filtro, da Grundgesetzlichkeit e a relevância que está para ser regulamentada, e ainda outras questões, a importância de desenvolvimento do direito, porque se percebem diferenças de entendimento entre os tribunais distritais, locais, então tem que levar a matéria para o BGH para ele pacificar, tá? E a necessidade de informação e desenvolvimento do direito. São basicamente os três requisitos, mas, sobretudo, se a matéria transcende a esfera particular das partes,
que é essa ideia da transcendência, relevância, importância fundamental. Não sei como é que tu traduz aí, Beneduzi, eu converso com a Tereza sempre, né? A Tereza também, eu acho que ela fala significação fundamental, tem essa, não sei qual é a tua ideia, eu traduzo no É, meu livro, eu, fala, eu traduzo como você, eu falo importância fundamental, é, porque bedeutung, é verdade que você fala, o significado de uma palavra é bedeutung, né? Mas acho que no nosso contexto, é o problema da comparação, né? Do equivalente funcional. A língua é como o direito. Às vezes uma palavra não corresponde exatamente, né? Então, eu acho que importância é fundamental. O Grundsätzlich que é o fundamental, é até mais fácil, né? Mas o Bedeutung, eu acho que é mais claro para nós traduzir como importância. Por que a importância, né? No sentido de significado, né? Isso tem um significado muito importante para mim. É, então, eu traduziria, não é uma tradução perfeita nesse sentido, porque bedeutung mais literalmente é significação, mas acho que importância fundamental traduz um pouco melhor a ideia. Mas, de novo, não é uma. Traduzir é arte de trair, né? Como diz o ditado italiano, tradutore, traditore. Né? Mas, enfim, exatamente. traduz como importância fundamental. Isso, exatamente. Então, esse é o filtro por admissão, que é de Sulasso, né? Em 2001 teve uma reforma, Paulo, no sistema processual, que daí tirou a questão da alçada, né? Mas tem essa modalidade também, mas a comparação a gente faz aqui com relação a Sulasso, que é a questão da admissibilidade, a questão do filtro, né? E aí essa questão, ela é interessante, e aí eu gostei muito do teu artigo e da conversa que a gente teve para trazer aqui, pela questão justamente da presença do recurso do agravo interno. Tá? Na Alemanha, essa decisão a respeito da admissibilidade ela já é colegiada. Né? Então, esse controle, esse controle da admissibilidade ele é prévio, não fica para depois, como é o caso aqui no Brasil, e que, por respeito ao princípio da colegialidade, necessariamente a monocrática tem que ser levada à análise colegiada para referendo, isso, né, para ter esse respeito. Só que ela é uma análise posterior e isso leva ao quê? A mais recorribilidade, a reabrir o fluxo procedimental que leva ao problema do congestionamento. Coisa que não acontece, né, Meneduzi? Na Alemanha, a gente não tem essa figura do agravo interno, esse controle é um controle prévio que facilita essa racionalização de procedimento, por exemplo. Né? Esse é um ponto que eu acho aí importante, também queria te ouvir, até porque tu que aprofundou isso com o teu artigo, eu acho que é uma questão que não vejo sendo discutida, né? E a outra questão que eu quero colocar, que tu pode trazer, e se os colegas quiserem trazer algum ponto também, eu acho que é essa questão assim, cultural que se estabelece, né? Apesar das decisões do BGH não terem essa eficácia vinculante obrigatória, cogente, elas têm de fato uma autoridade, uma respeitabilidade no sistema. A prática, não só o judiciário, a prática jurídica como um todo se inspira e leva em consideração até para ingressar com as ações, interpor os recursos, tá? Porque sabem que realmente existe esse valor da segurança jurídica, da unidade do direito, e se for levado ao tribunal, não vai adiante. Então, enquanto que aqui a gente precisa de um 927, do rol de precedentes, do comando de dever do 926, lá não há essa necessidade. Só que isso eu acho que Beneduzi, eu não sei qual é a tua opinião sobre isso, algo muito mais profundo, né? Que é uma questão de cultura, e eu acho que até o ensino jurídico na Alemanha, pelo que eu pude perceber, eu fiz algumas cadeiras da graduação também, para entender melhor, né, assim, a formação jurídica deles, que eles têm algumas questões bem interessantes, inclusive a ideia das disciplinas de Arbeitsgemeinschaft, que é aprender, né, resolvendo casos concretos, e também o Referendariat, né, que eles fazem no meio da graduação, que é a prática. Então, eles aprendem direito resolvendo casos concretos, uma outra percepção. Eu acho que isso também faz muito sentido, e essa questão da racionalidade, né, e da cultura, e por que os tribunais superiores, especialmente o BGH, que não é dotado dessa eficácia vinculante, ele tem essa respeitabilidade no sistema. Então, esses dois pontos que eu te trago aqui, e também os colegas podem trazer aí pontos ou perguntas. Só uma questão de ordem. Estou adorando o debate. Vocês estão trazendo, Beneduzi, vocês estão trazendo vários pontos que eu, sinceramente, gostaria de fazer outros encontros para a gente aprofundar. É que a gente tem uma regra formal aqui, que a gente tem que acabar no máximo às 13 horas. Tá? Porque todo mundo aqui tem que depois vai para os seus estágios, para o seu trabalho.
Mas eu faço isso com muito pesar, porque eu estou adorando, fiz várias anotações aqui. Depois eu vou alugar a Gisele aqui e depois você também, Benuto, para a gente começar a continuar conversando, mas eu devolvo a palavra só com essa regrinha formal, lamentando muito, meu amigo, tá riquíssimo o encontro, tá muito bom ouvir vocês dois aqui sobre o direito alemão. Que bom, então eu já estou com um convite oficial, Paulo. Posso já. Então tá certo. Então já está aqui. É só uma questão de achar um dia. Vai ser um prazer. Né? Bom, mas tem 10 minutos ainda para tu concluir. Pois é, né, então, se eu rapidamente puder responder as provocações da Gisele, eu acho o seguinte: uma coisa sobre precedentes, no Brasil, nós foram os processualistas que adotaram o processo civil vinculante. Né? Então, nós somos processualistas, mas não estou falando mal, digamos assim, da nossa classe. Mas nós trouxemos os precedentes para o Brasil do nosso ponto de vista. O que eu quero dizer com isso? Em outros países, o precedente ele é próprio da teoria geral do direito. É uma questão de direito aplicável. Statutory law, precedentes, leis, doutrina é fonte do direito, não é? Nós importamos os precedentes de uma perspectiva processual. Nós olhamos para o precedente como uma espécie de mecanismo processual para lidar com o descumprimento de uma decisão de um tribunal superior por um tribunal inferior. Ou seja, nós processualizamos os precedentes de uma maneira em que, francamente, eu não conheço nenhum outro lugar. Acho que não existe nenhum outro lugar. Então, esse é um bom exemplo, porque a razão pela qual um tribunal local deve decidir conforme o que um tribunal superior decidiu, não é porque existe um remédio, uma espécie de atalho processual para lidar com o descumprimento. Não é assim que outros sistemas lidam com o problema dos precedentes. Precedentes são fontes do direito, em alguns, na tradução do common law, claro, precedentes vinculantes, em outros países uma força menos vinculante, mas ainda assim fonte do direito. Na Alemanha, o precedente é fonte do direito. Ele não é fonte do direito como é nos Estados Unidos, e ele não é tampouco esse atalho processual, esse remédio processual para lidar com o descumprimento, que foi como nós desenhamos os precedentes no Brasil. Então, eu acho que isso é bastante uma coisa interessante para todos que nós lidamos com precedentes no Brasil pensarmos. Nós brasileiramos os precedentes. Isso não é algo propriamente ruim, mas é algo que nós precisamos ter em mente. Nós abrasileiramos os precedentes de uma maneira interessante, porque esse abrasileiramento foi feito por processualistas. E nós desenhamos o precedente vinculante no Brasil de uma perspectiva processual, que é uma maneira que outros países que têm precedentes, como a Alemanha, o precedente é uma fonte do direito da Alemanha, embora não seja uma fonte de mesma vinculatividade que a lei, mas é uma fonte do direito, e nem também a maneira com que países de common law, que nem sempre em sua história, esse é o ponto importante, o professor Daniel Mitidiero sempre lembra isso, é verdade, os precedentes não foram sempre, a vinculatividade não é uma característica connatural dos precedentes na tradução do common law. Eles passaram a ser, e é uma discussão interessante, a gente pode passar um encontro inteiro discutindo isso, mas eles se tornaram formalmente vinculantes num período relativamente tardio da história do direito inglês. Bom, essa é uma coisa interessante para nós pensarmos aqui, ainda aproveitando pelos pouco tempo que temos, mas isso é algo interessante, o direito comparado nesse aspecto é muito interessante, inclusive o direito alemão, para que nós pensemos sobre os precedentes do direito brasileiro. Agora, em relação ao cabimento dos recursos especiais, extraordinários, lato sensu, é interessante porque, e por isso a comparação é interessante, como é que é, assim, a Gisele já explicou, mas assim, só focando nesse aspecto, o tribunal, a apelação é interposta. A apelação pode ser julgada monocraticamente ou colegiadamente, como no Brasil. A diferença é que na Alemanha, eu explico isso nesse artigo recente, relativamente, artigo que, aliás, eu escrevi no livro Homenagem, falando do Daniel, em homenagem ao Daniel, né, Paulo? Qual é o ponto? O colegiado decide colegiadamente se o julgamento será monocrático ou colegiado. O que significa dizer que se o colegiado decide monocraticamente se a decisão é colegiada ou monocrática, dessa decisão que é colegiada, não cabe agravo, não poderia caber um agravo interno, é uma decisão do colegiado.
Quando o colegiado decide que a decisão é monocrática, e a decisão é proferida monocraticamente, também não cabe nenhum tipo de recurso para o colegiado, porque o colegiado já decidiu que a decisão é monocrática. O que cabe diretamente é o recurso especial. Ou seja, existem, nós no Brasil costumamos dizer, não, não tem como fugir das decisões monocráticas, porque são muitos recursos. Mas a decisão monocrática não pressupõe necessariamente o agravo interno. Essa é uma coisa que nós pensamos no Brasil, mas que não é natural. Na Alemanha existe decisões monocráticas, muitas, aliás, sem o agravo interno. O colegiado decide antes se a decisão será monocrática ou colegiada. Se for monocrática, a decisão monocrática conta como decisão do colegiado e é dela que, que será interposto diretamente o recurso especial. E esse recurso especial, e aí outro aspecto interessante do direito alemão para as nossas ineficiências, é o acórdão que julga a apelação, que diz se o eventual recurso especial, a eventual revisão será ou não admissível, ou seja, tem agravos de decisão delegatória, a Zulassung Beschwerde, mas não há, digamos assim, um equivalente funcional da terceira vice-presidência. Se o acórdão que julga a apelação, monocrático ou colegiado, admite a interposição de recurso especial, se interpõe recurso especial direto, revisão. Se não admite, se interpõe diretamente o agravo de decisão denegatória, ou seja, no Brasil nós perdemos meses e meses, às vezes anos, com o recurso especial, razões, contra-razões, decisão da vice-presidência, razões do agravo, contra-razões do agravo. Na Alemanha, como é o próprio acórdão que julga a apelação que decide se o eventual recurso especial é cabível ou não, corta-se, digamos assim, corta-se ou evita-se uma perda muito grande de tempo. A Sprungrevision, que é essa revisão per salto, como a Zé bem lembrou, ela é rara. É só para também não ficar a dúvida, porque, segundo o parágrafo 566, salvo engano, da ZPO, ela tem alguns requisitos específicos. E um deles é que as partes precisam concordar, as duas partes precisam concordar, e o tribunal e o BGH precisam concordar também. Então é meio arriscado e não acontece muito na prática, tá? Mas em tese é possível. É preciso, claro, que as partes ser uma espécie de negócio processual típico que depende também da concordância do juízo ad quem, que nesse caso é o BGH. Bom, e nos tribunais superiores não há também decisões monocráticas, porque as decisões monocráticas em tribunais superiores não correspondem à função que os tribunais superiores devem exercer. Se a função do BGH é a tutela da inteireza positiva do direito federal, ou melhor, a tutela do direito positivo não constitucional, não faz sentido que existam decisões monocráticas. O que pode acontecer na Alemanha existem decisões sem sessão de julgamento, sem sustentação oral, mas não há decisões monocráticas. Esse é outro tema para discussão. A proliferação de decisões monocráticas nos tribunais superiores no Brasil, no STJ e no Supremo é um grande problema, né? Isso fragmenta a jurisprudência, isso retira, de certa maneira, a legitimidade das decisões dos tribunais superiores, fulaniza as decisões proferidas, né? Nós sabemos no Brasil, e com isso eu termino, hoje em dia talvez seja mais provável que nós, brasileiros, saibamos melhor a escalação do Supremo do que da seleção brasileira. Isso não é bom para o país, né? Não é bom para o país achar que existe um ministro que decide de um lado, que decide do outro. A decisão colegiada em tribunais superiores protege a própria dignidade e a própria legitimidade do Tribunal Superior. E a experiência alemã, na minha opinião, não só em relação ao que acontece nos tribunais locais, com essa proliferação de agravos internos, mas também nos tribunais superiores, é algo que pode nos servir de inspiração, não necessariamente para nós copiarmos, como existe na Alemanha, mas para nós, digamos assim, pensarmos os problemas que nós estamos enfrentando no Brasil, de uma perspectiva processual, nós somos processualistas, mas não somente, de uma maneira, quem sabe, melhorar o nosso próprio direito. Não necessariamente copiando, mas, enfim, com a cabeça aberta, talvez esse olhar de fora pode nos ajudar a pensar, repensar o que para nós às vezes é óbvio, ou nos dar boas ideias para tentar melhorar os nossos problemas, que nós sabemos são muitos. Haveria muitos outros assuntos. Temos assunto aí, Paulo, para muitas e muitas sessões, muitos encontros como esses, mas por hora eu acho que essas são algumas ideias. Agradeço a todos vocês
enfim, pelo convite, pela presença. Foi uma honra e um prazer. Pena que a gente não teve mais tempo, mas espero que tenha sido interessante pelo tempo que durou. São muitas e muitas, e essa é a mensagem final. O direito comparado não é indispensável, mas ele pode ser muito, muito útil, desde que a metodologia correta seja aplicada. Essa, digamos assim, é a mensagem que eu gostaria de passar ao final. Com isso, agradeço mais uma vez a todos e devolvo aí a vocês a palavra. Sensacional, sensacional. Acho que é uma oportunidade única mesmo, assim. Sou suspeita, mas eu acho que todos concordam aqui. Vereadores, muito obrigada, né? Acho que em nome da Janete, do Paulo, do PUC, meu, de todos que aqui estão, virtual ou presencial, eu quero mandar esse artigo dele, do agravo interno, que tu já me mandou, né, vereadores? Mandei, acho que mandei pelo WhatsApp. Mandaste pro grupo, tá? Para vocês então terem acesso, lerem, continuarem refletindo, a gente pode continuar falando. E vou mandar também 3 artigos que eu tenho esse livro que eu escrevi, que é fruto do meu trabalho de pós-doutorado em Heidelberg, na Alemanha, que eu faço a comparação, todo esse tema que eu referi a STJ Peguerra. Eu vou até sortear um, vou deixar aqui, vou ver como que a gente faz isso, mas eu tenho ele em 3 partes, em 3 artigos que eu publiquei na Repro em 2021. Né? Esse livro é de 2021, tem que atualizar até. Aí eu vou também mandar no grupo, tá? Daí a gente tem ali material para ficar debatendo, refletindo, e tanto do Beneduzzi, que eu acho que é interessantíssimo, quanto esse meu, e de repente, né, recebemos ele de novo em outra, que eu acho que falar sobre a deliberação, método, né, aí percuriam do tribunal também, a questão da deliberação, né, secreta, como isso funciona, etc. Tem tanta coisa. Esse é outro assunto interessante. O julgamento Não é? da deliberação pública é outro assunto interessante. Vamos falar aqui então com os demais líderes do grupo, se eles aceitam que a gente volte com esse tema, né? Porque, enfim, muito obrigada, tá? Eu sei que teu tempo aí é escasso e quero dizer que, inclusive, a gente está programando uma visita lá, né, Renato, a Paris, na Sciences Po, para conhecer o campus, conversar com ele, e os alunos poderem também beber aí dessa fonte de direito comparado, Esse é um né? prazer. Tá bom? Muito obrigada. Só dar uma palavra final. A gente vai estar no encontro da IAPL aí, hein, Pedro? Você vai estar aí, né? Sim, é verdade, verdade. Vai ser aqui, é verdade. Estaremos juntos aqui. Estou acordando de você meio próximo. Vamos fazer casado. Isso, eu estou terminando de ver isso com o Paulo Castro, que é a pessoa da internacionalização. Eu já agendei visitas aos tribunais superiores alemães, no BGH e do Bund Verfassungsgericht, 12 e 13 de outubro. Aí, na sequência, depois eu preciso que me confirme se 15 ou 16. Foi dia 15, né? Eu acho que a gente. 15 de outubro, né? Que é uma semana o problema... boa, porque... Fala. O problema é que a IAPL é no final do mês, lembra? A gente chegou a ver a IAPL, acho que é dia 29. Só se as pessoas ficarem. Pois fica meio distante a IAPL 28. Pois é, exato. Tá. Deixa eu só fazer um breve encerramento aqui. Eu sou absolutamente encantado pelo estudo do direito comparado. Eu acho que é fundamental a gente desenvolver o nosso direito, mas com todas essas observações que foram feitas pelo Beneduzzi e pela Gisele, no sentido de que a gente não pode olhar para o exterior excessivamente encantado, né, e como se as soluções de lá fossem sempre melhores. Ao contrário, nós vivemos em um país de mais de 200 milhões de habitantes, continental, com as nossas características, e que muitas soluções deles simplesmente não são cabíveis para o Brasil, não são adequadas para o Brasil. E a gente tem soluções muito interessantes aqui para os nossos problemas. Mas, por outro lado, existem problemas muito parecidos que já foram pensados também por eles. Então, coletiva, né? Exato, muita coisa interessante. Vocês falaram sobre vários temas que eu realmente gostaria de aprofundar. Eu fiz um estudo recente, Beneduzzi, sobre cortes constitucionais. Passei um tempo em Salamanca estudando. E aí eu fiz o estudo comparado Corte Constitucional alemã, Corte Constitucional francesa. Gostaria muito de fazer um evento específico sobre isso, queria muito ouvir sobre esse assunto, né, porque eu desenvolvi uma pesquisa e é bom para trocar umas ideias. Eu quero dizer, Beneduzzi, que você é um grande orgulho para nós brasileiros. Falo sério, eu acompanho o trabalho do Beneduzzi já há algum tempo. Nós temos um professor com a qualidade de pesquisador do Beneduzzi, dando aulas, professor na França, e
sendo esse sujeito maravilhoso, acessível, gentil, ideias tão claras, né? O que é tão raro no nosso meio, né? Ideias claras, propositivas. Para a gente é um privilégio. Eu faço questão da gente estar mais próximo, Beneduzi, que seja o primeiro encontro de muitos. E não somente em razão do tempo, eu tenho que encerrar, professora Janete. Podemos divulgar a transcrição o áudio e a transcrição desse evento, Beneduzi? Claro, claro, podemos sim. Também? Não é da minha Claro. parte, pelo menos. Tá ótimo. Alguma coisa mais? Socorro. Não, só agradecer mesmo o José e Pedro, foi ótimo, muito bom. Então é isso, meus amigos. Beneduzi, um abração. Tudo de bom para você. Forte abraço, gente. Tchau. Obrigada, Dina 12, viu? Obrigada mesmo. Prazer foi meu. Obrigado, querido. Bom dia aí.